Oiê! No episódio de hoje nós vamos falar de um assunto que está ligado à democratização dos livros. O Brasil é um país que isenta impostos em cima da venda de livros, e atualmente isso vem sendo questionado pelo governo. Eu sou Carolina Vieira e hoje nós vamos mostrar as consequências das taxações de livros para o mercado editorial. Acompanhe a gente nessa reportagem sobre a tributação dos livros no país. Meu nome é Pietra Cartiano e agora roda a vinheta. O setor editorial não paga taxas e ele é livre dessa cobrança pela Constituição Federal desde 1946. Mas uma proposta do governo federal recomenda que essa isenção deixe de existir. Ela prevê que a taxação se implemente a partir das contribuições sobre os bens e serviços, a CBS, unificando com o Programa de Integração Social, o PIS, se tornando em um único tipo de imposto. Com isso, se for autorizada essa legalização, o impacto no setor editorial será muito grande, pois o valor previsto será de 12% no custo total dos livros. Mas aí quais serão as consequências para os leitores? Nós vamos entender melhor desse assunto na reportagem de Laura Cavalari. O livro é um produto totalmente isento de impostos desde a Constituição de 1946. A lei garante que não haja nenhum tipo de taxação sobre a produção dos livros, e essa emenda constitucional foi criada pelo autor Jorge Amado. A proteção foi mantida pela atual Constituição brasileira, alegando incentivo à leitura e educação no país. Os valores de tributo seriam cobrados desde o fabricante dos livros até as livrarias. Isso aumentaria ainda mais a desigualdade e o acesso dos livros. A Constituição de 1988, ela prevê a imunidade aos livros. E por quê? Porque se entendeu naquele momento que é preciso incentivar a leitura a partir de uma série de políticas, ou atacando várias frentes. As políticas que são destinadas, as políticas públicas que são destinadas à leitura, à promoção da leitura, elas são importantíssimas, porque elas atingem as escolas e as bibliotecas. Este é o principal, ou estes são os principais focos dessas políticas. Ou seja, a aquisição de livros para as escolas, a aquisição de livros para as bibliotecas, o incentivo à leitura literária, não é? Com programas também de compras governamentais para livros, para obras literárias e assim por diante. No Brasil, são poucas as políticas públicas que atingem diretamente o livro. É claro que essas políticas públicas em prol da leitura, elas acabam favorecendo o mercado livreiro, a economia do livro, mas são poucas aquelas que atingem diretamente. Alexandre Martins Fontes, como supervisor de uma rede de livrarias, nos conta um pouco sobre os impactos da taxação dos livros no setor editorial. Veja, uma livraria funciona da seguinte maneira: a editora publica o livro, ela estabelece o preço de capa do livro, baseado em todos os seus custos e tal, tradução, revisão, projeto gráfico, papel, gráfica, etc., baseado em todos os investimentos que ela fez, ela chega no preço do livro, que é, mais uma vez, estabelecido pela editora. A partir deste preço estabelecido pela editora, vamos imaginar R$50, o livro vai custar R$50. A editora dá um desconto para a livraria e a livraria usa essa margem do desconto que ela recebe para pagar as suas contas, para pagar o salário dos funcionários, para pagar o aluguel, para pagar a luz, etc., os impostos, etc. No caso das contribuições como o PIS e o COFINS, o setor é protegido de cobranças pela Lei 10.865, criada em 2004, que isenta qualquer tipo de imposto sobre a importação dos livros ou de obras literárias. Em 2020, o ministro da Economia propôs acabar com qualquer tipo de benefício no setor literário ou editorial. Segundo ele, os valores dos livros não cairiam após essa data.
A Receita Federal afirma que, por conta da escassez de recursos públicos, a arrecadação de dinheiro da taxação dos livros ajudará outras políticas focalizadas como na educação e na saúde. Usando como base os dados da pesquisa de orçamentos familiares, o POF, que afirma que famílias que ganham até 2 salários mínimos não consomem livros, eles também afirmam que pessoas que tendem a ganhar 10 salários mínimos compram livros. Isso já mostra uma desigualdade muito grande no país. Se nós estamos falando que, segundo a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, as classes C e D contribuem muito para o mercado livreiro, 12% atinge, tem um peso grande nas classes C e D. Pode não ter nenhum na A e B, tanto faz pagar 40 como 62, 70, 100, 200. Mas para aquele cara que, puxa, ele acredita nos livros como um ingrediente importante para a formação dos filhos, ele tem 2, 3 filhos, e ele quer comprar esses livros, 12% no preço de capa é pesado, porque são 12% no preço de capa, numa economia que já é inflacionária. Veja, quanto mais caro for um produto, menos acessível ele é. O Brasil já é um país com enormes problemas, a gente tem problemas regionais muito grandes, a gente tem problemas educacionais gigantescos. A rede de livrarias, por exemplo, brasileira, é muito pequena, muito concentrada em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, né, o eixo Rio-São Paulo. O Brasil precisa de mais livrarias, de mais bibliotecas, e a gente está longe dessa realidade, né? Porque é um reflexo de todos os problemas que nós temos como país. O preço do livro, à medida em que o livro ficar mais caro, é óbvio que ele fica ainda mais inacessível a esse público que já tem dificuldade atualmente, né, de comprar e de ter acesso aos livros. O setor literário já vive uma crise imensa no país. Cerca de 44% da população brasileira não tem hábito de leitura e 30% nunca comprou um livro. A maneira como as tributações estão sendo estipuladas pela Receita Federal podem agravar ainda mais essa situação. Isso é muito louco, assim, essa questão em relação à taxação, às tributações, né, relacionadas ao objeto livro, né? Infelizmente, não existe políticas públicas e governamentais, né, para o crescimento da indústria do livro, né? E, infelizmente, assim, tem uma grande parcela da população que não tem condições de comprar, comprar livros, e com essas tributações, essas taxações, o preço do livro ele vai ficar um pouquinho mais elevado e vai afastar parte da população, né, brasileira a ter mais contato com o livro. E, infelizmente, eu não vejo aí um diálogo com o poder público, com os fazedores de livros. Eu acho que nós temos uma cultura muito negativa em relação a tudo que é público, não é? Nós crescemos com a ideia de que se é público é ruim. Quando nós visitamos outros países, nós percebemos que lidar com estruturas públicas é o normal do cidadão. Então, o ônibus tem boa qualidade, o metrô tem boa qualidade, as bibliotecas estão abertas para todos, as escolas são boas, não existe um desnível enorme entre uma escola pública e uma escola privada. Então, o público aqui, ele é sempre relegado a aquilo, ele tem sempre esse capital simbólico negativo. Isso afasta as pessoas do direito à cidadania, do uso de todos os serviços públicos e, portanto, da exigência de qualidade por todos os serviços. Com as bibliotecas é a mesma coisa. Quem não lê não sabe escrever, não sabe pontuar,
E você saber escrever, você saber se comunicar, é fundamental, independentemente da profissão que você escolheu. Vocês são jornalistas, evidentemente, sabem da importância da leitura e da escrita, mas o engenheiro que não sabe escrever é um mau engenheiro, o médico que não sabe escrever é um mau médico, um advogado, então, nem se fale. E a leitura, mais uma vez, sem a leitura você não consegue se comunicar. Então, os livros são absolutamente fundamentais. Se a decisão da taxação for de fato aprovada, o prejuízo não vai ser só para as editoras, mas irá impactar toda a sociedade brasileira que cada vez mais fica sem acesso à informação. E isso afeta diretamente a educação do país, porque a leitura é algo indispensável para o conhecimento. A nossa dica é: leiam e incentive a leitura no Brasil, porque ela é capaz de modificar o mundo para melhor. Ler ajuda na sua formação pessoal e na da sociedade como um todo, então não deixem de ler. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Planeta SPM.